está terminando. Janeiro grande. Agora nós vamos para dia 30. E agora nós vamos ver aqui o resumo da semana com o Ellen White. Diz assim: mais perto de Cristo estará aquele que na terra mais profundamente viveu seu abnegado amor. Olha aí, mais próximo de Cristo vai estar a pessoa que aqui na terra viveu de maneira mais abnegada do seu amor. Amor que leva o discípulo, como ocorreu com o Senhor, a dar tudo, a viver, trabalhar e sacrificar-se até a própria morte pela salvação da humanidade. Ou seja, se você se doa, se você se sacrifica, você está seguindo o exemplo de Cristo. Certo? Então, você vai estar mais próximo do reino de Deus, você seguir as atitudes, o comportamento, as decisões, os passos de Jesus aqui na terra. Então, essa disposição foi manifestada na vida de Paulo. Ele declarou: para mim o viver é Cristo, pois sua vida revelava Cristo aos seres humanos, e o morrer é lucro, lucro para Cristo. A própria morte mostraria o poder da sua graça e atrairia as pessoas para Ele. Então, por isso que eu sempre digo aquela passagem de Salmos, de Deus dizendo: preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Não porque Deus comemore quando um santo morra, não é porque Deus fique feliz quando um salvo morra, mas é porque cada vida de cada salvo, de cada pessoa que se dedica a Ele é preciosa, e a sua morte também é valiosa. Porque estando vivo, ele vai pregar. Estando morto, o testemunho dele também vai pregar. O legado dele também vai pregar. Então, para Deus, é vitória do mesmo jeito, tanto a vida quanto a morte. Então, para Satanás é o contrário. Para Satanás, o salvo é perigoso, tanto vivo quanto morto. Então, para Satanás é melhor que o salvo se perca, que a pessoa caia na tentação, certo? Então, para essas pessoas, Satanás tenta seduzir, tenta tirar do caminho, porque para ele é importante que a pessoa se afaste. Se a pessoa estiver vivo do lado de Deus, é derrota para ele. Se a pessoa estiver morto acreditando em Jesus, é derrota para ele. Então, por isso que ele tenta dissuadir a pessoa da sua decisão, certo? Essa é a estratégia dele hoje. Não está longe o tempo em que a prova envolverá todos. A marca da besta nos será imposta. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos e ameaças de prisão e morte. Olha aí, isso aqui é muito sério. Hoje, se tem algum adventista que fica contestando a lei de Deus, ou então as regras da igreja, os princípios da vida cristã, se existe hoje algum adventista que tenta fazer alguma concessão, que tenta achar alguma brecha no manual da igreja, por exemplo, com relação ao uso de joias, faz 2 domingos que eu fiz uma palestra sobre o uso das joias lá no Eliseu. Se a pessoa tenta fazer alguma brecha com relação à guarda do sábado, mas fica já desculpa. Mas e a feira que não deu para fazer durante a semana, não posso fazer no sábado, que isso aí é para sustentar minha família, comprar um remédio, comprar isso, não sei aquilo outro. Vai ter uma festa de formatura do meu filho no sábado à noite. Será que no sábado de tarde eu não posso passar a tarde toda preparando a roupa, fazendo os preparativos para a festa? Enfim, toda pessoa que fica querendo arranjar alguma perninha de nada para quebrar o sábado, não vai achar difícil, no tempo da perseguição, ficar do lado dos guardadores do domingo, receber a marca da besta. Qualquer mini concessão que você faça hoje é um pequeno passo para no tempo quando for para pegar para capa mesmo, no momento difícil, você ficar do outro lado. Então, são pequenas decisões que levam às grandes decisões. Você já ouviu falar como é que os manipuladores eles agem? Existem pessoas
existem pessoas que são aquelas pessoas manipuladoras, que sabem a arte de manipular, que eles começam a querer conquistar as pessoas, conquistar no sentido de dominar elas, e elas começam com coisas simples. Vai pegar um copo d'água para mim? Vá ali naquele armário, na gaveta tal, pega aquele que está lá naquele canto, vá lá fazer isso para mim. Então começa com pequenas ordens, com pequenos mandados, aí a outra pessoa inconscientemente vai começando a aceitar, vai começando a, a fazer o que aquela pessoa está pedindo, até que ela começa a pedir coisas mais complicadas e você nem se dá o trabalho de questionar, porque você já estava caindo já nos pequenos mandados. Então, do mesmo jeito, é assim que Satanás faz. Ele pega aquele adventista que não estuda a Bíblia, ele pega aquele adventista que não faz trabalho missionário, aquela pessoa que vive criticando, vive se enchendo de dúvidas, e ali ele vai começando a fazer com que ela faça pequenas concessões, abra pequenas brechas, até que ele venha e faça o rombo todo. Então, não devemos ceder às exigências do mundo hoje. Não devemos nos amoldar ao padrão desse século hoje. Hoje nós temos que aprender a ser diferentes. Hoje nós temos que aprender a estar na contramão. Se nós nos posicionarmos sempre, na medida do possível, contra as exigências do mundo, isso vai fortalecer a nossa fé, vai fortalecer a nossa identidade como cristãos, como A conexão dele caiu. A tela dele deu um sinal aí, depois apagou. Então, continuando aqui, irmãos. Quando multidões de falsos irmãos forem distinguidos dos verdadeiros, essa coisa aqui é uma coisa muito triste, porque o joio está na igreja. O trigo também está. Então, os falsos irmãos são o joio. E ninguém sabe quem é que é falso, nem quem é que é verdadeiro. A gente só sabe porque o Espírito Profecia está dizendo que quando os falsos forem distinguidos dos verdadeiros, aí Davi voltou. Também, Davi. Quando as multidões de falsos irmãos forem distinguidas dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosanas se alinharão sob a bandeira de Cristo. Amém? Amém. Aqueles que têm sido tímidos e receosos se declararão abertamente por Cristo e sua verdade. Ou seja, ele está falando do processo da sacudidura, né? Quando os cristãos hoje que são falsos, quando aquelas pessoas que hoje estão na igreja, mas estão de fachada, estão ali só por conveniência, vieram só por causa de alguém, mas não estão ali por causa da verdade. Quando essas pessoas começarem a perceber que o parafuso vai arrochar, essas pessoas vão sair, e aí no lugar delas vão vir os sinceros de outras igrejas, de outras religiões, que acreditam que têm aquela fé em Deus, que sabem que ali é o lugar que ensina a verdade, e que agora elas têm que sair das suas igrejas sem vida e ir para a igreja verdadeira. Então esse processo da sacudidura é essa dança das cadeiras. Quem está dentro, mas não é sincero, quem está dentro, mas não está ali de verdade, essa pessoa vai voar, vai sair. E aqueles que estão fora, que estão sedentos por um lugar onde tenha substância, um lugar onde tenha algo diferente, essas pessoas vão vir. Então, aqueles que têm sido tímidos e receosos declararam abertamente por Cristo sua verdade. Aqui eu me lembrei de Nicodemos e José de Arimateia, 2 homens que durante todo o ministério de Jesus se mantiveram no anonimato. Nicodemos foi consultar Jesus de noite, né? José de Arimateia ficava ali pelas beiradas. E os dois ficaram ali durante todo o tempo que Jesus estava pregando, Jesus estava ali em atividade, eles ficaram ali em off. Mas a partir do momento que Jesus morreu, os dois agora se declararam abertamente do lado de Jesus. Prepararam o sepultamento dele e eles sustentaram a igreja financeiramente.
Então, gente, vai ter muitas pessoas que hoje elas estão assim acompanhando por fora, mas no coração elas já estão decididas, e que no momento em que for preciso a ajuda delas, no momento em que elas virem que não tem outro jeito, essas pessoas elas vão se posicionar do lado da verdade e vão ficar do lado do servo de Deus. Então, os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhantes as estrelas. Amém? Amém. Olha aí. Por isso que sempre dizem que a noite é mais escura sempre antes do amanhecer. Então nós estamos nessa grande noite. E quanto mais próximo estivermos da volta de Cristo, mais a escura a noite vai ficando. Mais densas as trevas vão ficando. Até o momento que vai começar a surgir o primeiro raio de sol, aquela primeira mancha iluminada ali do céu, que é a volta de Jesus. Mas um pouquinho antes disso, a noite vai ficar completamente densa. O mundo vai ficar completamente envolto em trevas. As únicas luzes que vão continuar iluminando esse mundo é as luzes dos servos de Deus. As estrelas que estão espalhadas aí por todo o mundo. Amém. Então, não importa se você tem muito tempo de igreja, não importa se você é aquela pessoa que não fala muito, você está ali apenas de forma tímida, mas nesse momento aí, quando o Espírito Santo for derramado sobre você, sobre todos nós, todos vamos brilhar com as estrelas da alva. Como diz lá em Daniel 12, né? Lá em Daniel 12, fala justamente sobre esse momento. Os salvos vão brilhar. Os salvos vão ser essa luz no mundo em trevas. Então, gente, olha aí, verso 3. 12:3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém? Amém. Então, essa é a promessa de Deus. Satanás atormentará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus, eles se tornarão mais que vencedores. Amém. Amém? Essa é a certeza de Deus. Aqueles que se posicionam do lado de Jesus desde hoje, naquele dia, eles serão bem mais do que vencedores. Ele vai nos dar a coroa da justiça como recompensa por todo o trabalho árduo, por cada dor que a gente sofre aqui na terra, por cada perseguição que a gente sofre hoje, no nome dele. Um dia ele vai reconhecer isso. Um dia ele vai premiar cada um com um galardão de acordo com as suas obras. Então, gente, vamos nos posicionar do lado certo hoje. Vamos suportar todo tipo de aflição hoje, porque nós vamos ter a eternidade toda para curtir a recompensa. Todo esse sofrimento aqui vai ser bem pequenininho comparado com o peso da glória que está nos esperando. Amém. Então vamos ser firmes, não vamos desistir e vamos até o fim. Amém? Vamos orar. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pela lição de hoje, muito obrigado pela lição da semana, Sim. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amparo, pela verdade que o Senhor nos confiou. Nos ajuda, Senhor, a ter a consciência da responsabilidade que pesa sobre todos nós, que possamos, Senhor, não largar de mão dessa verdade, que nós possamos segurar ela até o fim, porque embora o mundo esteja todo indo numa direção, mas é a direção de baixo, enquanto nós estamos em outra direção, que é para cima. Nos ajuda a levar outros também a mudar a direção e ir para cima também junto conosco. Por favor, Senhor, que essa semana, todos esses estudos dessa semana, Senhor, possa servir de motivação para nós. Que nós possamos ser firmes e ajudar a nossa igreja também a ser. Abençoa agora o estudo do livro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.